Salvete homines! Vamos começar mais uma vez uma explanação da nossa série Caminhando pela Lei 6.015. Esta série que tem, para mim, muito honroso apoio da ARPEN do Estado de Goiás. Eu cumprimento minha estimada amiga, professora Evelyn Valente. Essa série foi idealizada pela registradora civil do estado do Ceará, hoje uma hiperregistradora, que também está respondendo para o registro de imóveis, a doutora Thaís Castelo Branco. E o nosso objetivo, como tenho repetido aqui, é ir passeando um pouco, caminhando, enfim, como diz o título da série, pelos dispositivos da Lei 6.015. E vamos aqui e ali pontualizando alguma coisa, sem grande profundidade, mas também não meramente a título de utilizar assim, uma via de sinônimos exclusivamente do texto. Temos que tentar descobrir um pouquinho mais o senso da norma, não apenas a letra da norma. E vamos agora hoje ver um pouquinho sobre os títulos. Nós estamos tratando do registro da servidão e temos que considerar aqui o que é necessário para o registrador em relação aos títulos institutivos da servidão. Então, existem coisas que o registrador não pode. O particular, às vezes, quer, de todo modo, que um título seja registrado, e aí não importa muito a consideração de saber se o registro deve ser rígido ou não. Ele quer simplesmente registrar. E, em contrapartida, o registrador é um custódio da regularidade, da segurança jurídica, e por isso ele é obrigado a ver certas coisas. Isso é sempre um incômodo, não é? Uma certa amassada para o usuário do registro, que critica o registro, que acha que tudo é burocracia, etc. Muitas vezes não é, não. É a necessidade de manter o registro de maneira regular, de maneira rígida, sendo o registro aquilo que é, por exemplo, hoje o registro de imóveis no Brasil de maneira geral, é muito bem organizado, muito bem ordenado, é motivo de orgulho para a comunidade brasileira, o bom funcionamento em geral. Claro que pode haver falha aqui e ali, e falhas pontuais em todos os cartórios. É inevitável que nas atividades humanas alguma coisa não funcione bem, mas, de um modo geral, os registros de imóveis funcionam muitíssimo bem. E isso se dá exatamente pela observância de certas regras formais de conduta. Aqui nós temos que destacar de início, quanto ao registro da servidão, o problema da determinação objetiva, essa determinação do objeto da servidão, e da especialidade de lugar dessa servidão. Onde é que essa servidão se situa dentro do imóvel serviente. Bom, essa referência aos lugares supõe uma distinção que poucas vezes se faz. Ela não é muito comum na verificação, pelo menos no tratamento expositivo, explicativo, doutrinário, e ela, na prática, ela às vezes é vista pelo registrador, mas nem sempre, como a doutrina não se dedicou muito ao exame dessa distinção, às vezes o registrador não se dá conta das ferramentas de linguagem para apontar onde é que está o erro. Bom, na verdade, são 4 as acepções de lugar que devem ser consideradas. O latim possuía isso muito bem. Ali no latim se pensava no ubi, no unde, no quo e no qua. Ubi, unde, quo e qua. Então, lugar ubi, lugar unde, lugar quo e lugar qua. Então, uma coisa é pensar no lugar ubi, lugar onde. Ubi é lugar onde. É a parcela do espaço onde está um dado corpo. Portanto, aqui, o que se pensa é num objeto da noção, num conceito, que advém do advérbio onde,
que em latim é ubi. Então, aqui nós perguntamos onde está a servidão. Onde ela está? Ubi servitium est, disse em latim assim. Onde está a servidão? Já o lugar unde, não o lugar ubi, mas o lugar unde, é a fração do espaço de onde provém algo, de onde procede, de onde resulta, de onde parte, etc. Interessante, não é já onde, mas de onde. E por isso a pergunta é essa, agora em latim. Onde começa a servidão? Ou seja, de onde ela parte? O latim diz assim, unde servitium incipit. Ou seja, onde começa a servidão. Se nós nos colocamos agora no ponto em que começa, ou seja, que tem origem, o trajeto físico, o traçado físico, traçado corporal de uma determinada servidão, então nós podemos ainda nos perguntar, bom, mas para onde vai? Olha, não é mais de onde vem nem onde está, mas para onde vai uma dada servidão? Para que lugar vai uma dada servidão? Então nós perguntamos quo it servitium? Lembra aquele filme famoso, Quo Vadis? Para onde vais? Quo it servitium? Para onde vai essa servidão? Porque aqui nós tratamos agora do chamado lugar quo. Ou seja, a parte do espaço aonde ou para onde alguma coisa se dirige. Aonde ou para onde se orienta a servidão ou se ordena um corpo. E, por fim, o terceiro sentido de lugar é o de por onde passa, em dado imóvel, a servidão que o afeta. Esse por onde, não é diferente de onde, de onde, ou para onde, mas aqui esse de por onde, significa o conteúdo de um lugar, o lugar qua, não quo, lugar qua. A parcela de um espaço por onde passa um determinado corpo. Então, por exemplo, se uma estrada corta um imóvel rural, tem-se de saber por onde, lugar qua, por onde ela passa. Se uma servidão de passagem, por exemplo, atinge um prédio, o que nós temos de verificar é por onde ela passa. Por onde? Em algum caso, se está bem definido o lugar ubi, o locus ubi, ou seja, onde ela está, a descrição abrange esse lugar qua também. Mas todas essas espécies de lugar, lote, ubi, undi, quo e qua, são 4, têm que estar, de algum modo, esclarecidas no título. Explícita ou implicitamente. Pode dar-se implicitamente, às vezes. Por quê? Porque se nós não tivermos isso, nós vamos ter uma violação da especialidade objetiva. Esse é o problema. Então, o registrador tem essa incumbência de receber o título e examinar todas essas características de especialização que devem estar mencionadas no título institutivo. Ou mencionadas ou implicitadas. Como eu disse, às vezes a só descrição do lugar ubi, ou seja, do lugar onde está a servidão, permite verificar que se diz claramente onde começa, aonde termina, ou seja, para onde se dirige, e também por onde passa. Então, esses 4 lugares estão, às vezes, implicitados na só referência do lugar ubi, mas isso é preciso ver em cada caso. Não é uma regra que se possa dizer sempre superada em qualquer descrição. Não, é preciso ver em cada caso. Bom, prosseguindo. Para que haja a possibilidade de constituição de servidão, os títulos podem ser intervivos, ou seja, títulos formados entre pessoas vivas, ou mortis causa. Mas, quanto aos títulos mortis causa, esses últimos títulos que nós mencionamos, o vigente Código Civil brasileiro, que é o Código Civil de 2005, indica apenas o testamento. Está lá no artigo 1378, que nos diz que a servidão,
define a lei, né, necessariamente, né, mas enfim, proporciona utilidade para o prédio dominante. Tem que ser assim. Né? Grava o prédio serviente, tem que ser assim. Ou seja, até aqui, esse artigo 1378 está definindo o que é servidão, né, de algum modo. Diz que o prédio serviente tem que pertencer a diverso dono, ainda é definição. E aqui vem a parte que nos interessa nessa referência que estamos fazendo aos títulos institutivos da servidão. Diz que ela pode se constituir por declaração expressa dos proprietários, ou seja, que atos intervivos, ou por testamento. Ou seja, mortis causa, sim, mas só por testamento. Em ambos os casos, com o subsequente registro no cartório de registro de imóveis, a exigência do registro. Ao tempo do código anterior, né, o código de 1916, grande código de Claudio Bevilacqua, em comentário ao artigo 697 desse código antigo, Claudio Bevilacqua, que foi um grande jurista, realmente um grande jurista, dos maiores juristas que tivemos, dizia poderem constituir servidões por ato entre vivos, e em vez de falar de testamento, falava por disposição de última vontade, ou ainda por uso capião. Portanto, ele não distinguia a espécie testamentária quanto aos títulos causa-mortes. Embora nos artigos 695 e seguintes do Código 16 não tenha havido previsão explícita de quais títulos poderiam instituir a servidão. Um outro civilista, aliás, dois, eu vou mencionar aqui, civilistas importantes também, e que a quem se deve muitíssimo no direito brasileiro, que foram Carvalho Santos, e antes dele o grande conselheiro Rodrigues Lafayette, referiram-se ao testamento e não fizeram nenhuma alusão ao codicilo para a instituição mortis causa das servidões. E parece mesmo que entender com a menção expressa de testamento como título para instituir-se a servidão, nisto o Código de 2002 excluiu a possibilidade para o codicilo. Um autor contemporâneo, grande civilista, desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Roberto Gonçalves, tem uma excelente obra de direito civil, apontou expressamente essa circunstância de o novo Código de 2002, referir o testamento, mas não o codicilo. Meu estimado amigo, hoje Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo, Francisco Eduardo Loureiro, um civilista, Loureiro é um civilista, somente alude ao testamento e não fala em outro negócio jurídico, mortis causa, que seja suscetível de instituir a servidão. Então, parece que realmente devamos dar a esta norma que eu mencionei do artigo 1378 do Código Civil uma interpretação literal, uma compreensão estrita de seu termo, ou seja, o sensus normativo corresponde à letra normativa. Pois bem, a doutrina inclina-se, agora avançando, à admissibilidade de instituir-se a servidão por meio de contrato. Também por meio de destinação do proprietário, por meio de uso capião, por meio de decisão em processo judicial. Então, pensemos aqui na adjudicação em ação divisória. E, por fim, agora somente quanto à servidão de passagem, mediante um fato costumeiro e aparente do trânsito pelo imóvel serviente. Agora, há poucos dias, num caso que tivemos em julgamento lá no tribunal, sobre o qual eu pretendo até escrever um pequeno artigo comentando, surgiu uma questão interessante sobre servidão. Gozaram que eu estou há 20 anos já, na Câmara de Direito Público, uma Câmara que frequentemente nós temos problemas, litígios referentes à servidão administrativa. E nunca tinha aparecido isto.
sobre a quem cabe a responsabilidade de limpeza do terreno que está justamente abaixo de uma passagem, de uma servidão aérea, servidão relativa à energia elétrica. Então é preciso considerar aqui o fato costumeiro e aparente do trânsito para verificar qual é exatamente o imóvel, qual é a área que está submetida a essa servidão, e depois, outra discussão, e esse foi o tema central da decisão do colegiado, saber a quem incumbe a limpeza do terreno. Não é? Porque as pessoas jogam, às vezes, dejetos na área que está abaixo da linha de energia elétrica. Há uma ideia geral de que ao proprietário caberia, porque ele tem, na verdade, o domínio do terreno, a limpeza dele, mas, por outro lado, ele não tem a disponibilidade, não tem a fruição. Então, põe-se em discussão se, no caso concreto, haveria a obrigação do proprietário ou se do titular da servidão. Bom, quanto à destinação do imóvel, quanto ao contrato, claro, lembremos-nos que se aplica o artigo 108 do Código Civil, que é o problema de teto, não pode ser por instrumento particular, quando o imóvel tiver valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Né? Então, pode ser tanto título particular quanto público, no contrato, mas com essa limitação de valor constante do Código Civil. Quanto à destinação do imóvel pelo proprietário, o Cláudio Bevilacqua achava que isso não poderia constituir servidão. Mas, enfim, hoje se entende dominantemente que cabe também a constituição de servidão por meio dessa destinação do imóvel. Essa destinação se caracteriza com o estabelecimento de fato da serventia visível, desde que ela seja visível, de um prédio em favor de outro, ou seja, de uma parte de maior terreno em benefício de outra parte. Ou, depois ainda, acrescentando, seguindo-se a alienação de um deles, ou de uma dessas partes. Então, aí se reconhece a destinação do imóvel pelo proprietário, instituindo uma servidão. Embora seja silente o Código Civil quanto a essa instituição por destino do imóvel, pelo próprio dono desse imóvel, Carlos Roberto Gonçalves, a que eu fiz referência há pouco, entende que a jurisprudência forense, ou seja, a jurisprudência dos tribunais pretorianos, tem admitido essa possibilidade, desde que se cumpra uma condição, qual seja a alienação não excluir expressamente a servidão e que essa servidão seja aparente, seja visível, porque assim se pode aceitar que o adquirente tinha a justa expectativa de perseverar na fruição das vantagens do prédio dominante, tal como estabelecidas pelo anterior proprietário. Bom, opinião da doutrina autorizada de Carlos Roberto Gonçalves. Cláudio Bevilacqua deixara dito ao tempo do Código Civil de 1916, o nosso belíssimo Código Civil anterior, que não era essencial nas servidões que os prédios dominante e serviente guardassem entre si contiguidade, não precisavam ser confinantes. Dizia que bastava que fossem vizinhos. E o conceito de vizinhança não implica o de contiguidade, ou seja, eu moro aqui, claro, como quase todo mundo mora assim, né? Em um quarteirão. Aqui são vários dos meus vizinhos, alguns são vizinhos, como nós dizemos, vizinhos de muro, vizinhos de janela, outros são vizinhos mais longínquos. Eu tenho uma filha, mora a 200 metros da minha casa, eu a considero minha vizinha. Não é diretamente vizinha, mas está muito próximo. Então, o conceito de vizinhança não implica, não importa no conceito de contiguidade. O contíguo é vizinho, mas nem todo vizinho é contíguo. Vizinhança quer dizer proximidade. De maneira que, na hipótese da servidão, nós temos que verificar. Esse é um conceito aberto, o conceito de proximidade. Para a servidão, o que é necessário é considerar a efetiva utilidade da serventia de um prédio a outro.
Se não há utilidade, se não há efetiva utilidade, não há vizinhança para os fins da servidão. Essa distinção relativa, referente à ideia de servidão, distinguindo-se da ideia de contiguidade, de confinância corporal, já se encontrava, por exemplo, no direito romano. O direito romano, como se sabe, graças à sua continuidade, à sua experiência, à sua frutuosidade ao largo do tempo, ensejou a formação de alicerces para todo o direito ocidental e para o direito brasileiro também. Um grande romanista do século passado, talvez o maior que a Espanha tenha produzido, foi Álvaro d'Ors. Álvaro d'Ors tem várias obras, não só sobre direito romano, mas maiúsculas as de direito romano, entre elas um direito romano privado, muito documentado, muito bem elaborado. E d'Ors, depois de ensinar que a vizinhança era, no direito romano, fundamental para a efetiva relação de uso direto de um prédio com outro, ele acrescentou que nem sempre se requeria, entretanto, que os imóveis fossem estritamente contíguos. Eles já tinham esse problema lá e já resolviam do mesmo modo como hoje nós resolvemos. Seria possível, por exemplo, diz d'Ors, admitir como imóveis vizinhos para reconhecer a possibilidade da servidão, que eles fossem separados por uma via pública, ou que fossem separados por um rio, ou que fossem ligados por uma ponte, desde que isso não impedisse o uso direto do imóvel. Referiu-se Álvaro d'Ors ainda à hipótese da chamada contiguidade justaposta, que corresponde a isso. São servidões sobre vários prédios vizinhos, tal que somente um seria contíguo do dominante, ao passo que os demais teriam apenas continuidade entre eles, e não com aquele. Vamos admitir uma hipótese aqui para conhecer. Suponha uma rua, então o imóvel da esquina está na parte mais alta da rua. Abaixo dele é um outro, com saída para a rua lateral, e abaixo ainda um terceiro, aí já com saída para a rua paralela. Como é uma situação de declive, a servidão, e aqui pode se considerar como de contiguidade justaposta, porque a água, por exemplo, os resíduos descem do imóvel, naturalmente, essa é uma servidão natural, descem do imóvel mais elevado, passam pelo imóvel contíguo e vão ainda estabelecer-se no imóvel que, então, possui a chamada contiguidade mais remota, ou contiguidade justaposta. Por isso, o conselheiro Lafayette, Rodrigues Pereira, disse muito bem que para a servidão basta a vizinhança. E ele dá, então, um exemplo que ele vai buscar exatamente no direito romano, que é a da servidão de vista, que diz ele pode constituir-se um prédio separado do dominante por um prédio livre interposto. Ou seja, nós temos um imóvel, eu tenho um direito de vista, tenho um imóvel livre, sem edificação, e um outro. E pode dar-se o caso de servidão de vista, e este não pode elevar-se acima de determinada altura, sob pena de impedir a vista desse que está mais longinho, que não é contíguo, mas é vizinho. Então, aqui nós temos uma série depois de elementos que caracterizam essa grande figura, essa grande categoria jurídica, que é a categoria da servidão. Muito bem. Agora vamos encerrar aqui a nossa exposição de hoje, prosseguiremos daqui a 15 dias. Eu novamente agradeço aqui a todos os que participam dessas nossas exposições, e bem como a ARPEN do Estado de Goiás, que nos hospeda no seu valioso meio informático. E queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que haverá, agora no final do mês de outubro, um curso chamado de curso intensivo
de Direito Notarial, lá no Senor de Coimbra, ou seja, no Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com patrocínio também de entidades brasileiras, da EMAP no Paraná, da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, certame do qual participarei. Terei a honra de ministrar a primeira aula, inauguração do curso. As primeiras aulas são chamadas de magnas, né? É por isso que elas são chamadas magnas, juntamente com a professora Mônica Jardim, que é a diretora do Senor de Coimbra. E haverá vários brasileiros ali também, uma troca de experiências na área do direito notarial, entre brasileiros e portugueses, entre portugueses e brasileiros. Então, todos convidados, isso começa no dia 29, 29 ou 30, acho que 27, perdão, 27 de outubro, lá na Faculdade de Direito de Coimbra. As inscrições ainda estão abertas, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é atravessar a rua e pronto, mas enfim, estão todos convidados para participarem deste evento. E a segunda coisa é que noticiar a todos, alguns me têm indagado nisso, noticio que, de fato, agora sim, acercando-me, como se diz, perigosamente dos 75 anos de idade, eu projeto minha aposentadoria para o dia 13 de novembro, próximo dia 13 de novembro, alguns dias antes de eu completar os fatídicos 75 anos de idade. E vou tratar de dedicar-me a outras coisas fora da magistratura. Quer dizer, eu me aposento na magistratura e não pretendo deixar as atividades acadêmicas. Quando eu não tiver mais alunos, eu vou tratar de ensinar a mim próprio aquilo que eu julgava poder ensinar a outros. Mas não pretendo me aposentar intelectualmente. Vou continuar trabalhando e talvez aqui tendo mais tempo para dedicar-me a essa atividade acadêmica. Agradeço novamente a todos que participaram desse nosso encontro, a minha amiga Evelyn Valente, minha saudação aí especial ao nosso estimado povo goiano, e nos vemos, se assim permitir, dentro de 15 dias.